Bom dia, dando início à aula de biologia, e o nosso assunto vai ser a continuação do sistema digestório. Então, vamos continuar com a deglutição e passagem do bolo alimentar para o estômago. Então, o processo de digestão inicia-se na boca, local onde no processo de mastigação é formado o chamado bolo alimentar. O bolo, ao chegar à boca, já inicia o processo de digestão. Primeiramente, ele é quebrado pelos dentes e começa a ser misturado com a ajuda da língua à saliva, que provoca sua umidificação. A saliva possui uma enzima chamada de amilase salivar, muco, sais e outras substâncias. Então, em virtude da presença da amilase, que é capaz de quebrar o amido, a digestão dos carboidratos inicia-se na boca, ou seja, dos açúcares, né? Com a ação da saliva, da língua e dos dentes, o alimento torna-se uma pasta mole, que recebe o nome de bolo alimentar. Então, bolo alimentar é o nome dado, portanto, ao alimento mastigado e misturado à saliva. O bolo alimentar é formado na boca, impulsionado pela língua para a faringe, que é a primeira conexão ali com o estômago, né? A faringe, na verdade, é um tubo que pertence ao sistema tanto digestório quanto respiratório. Da faringe, o bolo segue para o esôfago e, por intermédio dos movimentos peristálticos, é levado até o estômago. Processo responsável por levar o bolo alimentar da boca ao estômago é chamado de deglutição. Então, aqui mostra, né, o alimento em verde, que vai ser empurrado pela língua até a faringe, depois desce pelo esôfago. No estômago, o estômago é caracterizado como uma bolsa de paredes musculosas. Em humanos, localiza-se na cavidade abdominal, entre o esôfago e o intestino delgado. É no estômago que ocorre uma importante etapa do processo digestivo. Nele existem glândulas que produzem o suco gástrico, responsável por envolver os alimentos em digestão e transformar o bolo alimentar em quimo. Então, é no estômago que acontece essa transformação. No estômago, o bolo alimentar é armazenado e misturado com o suco gástrico, que é constituído principalmente pelo ácido clorídrico, que mantém o pH em 2, que é o nosso ácido estomacal, o que contribui para destruir micro-organismos, desnaturar proteínas e ácidos nucleicos e fornecer condições ideais para a ação da enzima pepsina. Essa enzima pepsina, ela só age no meio ácido, tá? Num pH igual a 2. E ela quebra, então, as proteínas. A liberação do suco gástrico é controlado pelo hormônio gastrina. A acidez favorece a ação da principal enzima, que é a pepsina, uma protease. É uma protease porque age sobre as proteínas. Lembrando que a terminação ase define que é uma enzima, cuja forma inativa é o pepsinogênio, mas que em ambiente ácido transforma-se em pepsina, que quebra as ligações químicas entre os aminoácidos de uma proteína. Ela vai quebrar a ligação peptídica que existe entre as proteínas. Como resultado da digestão química do bolo alimentar, forma-se o suco alimentar, chamado de quimo. Uma parte do quimo é assimilado no estômago, mas a maior parte ocorre no intestino delgado. Quando eles falam assimilado, quer dizer que vai ser, que passa, os nutrientes passam alguma parte só, pequena parte, passa do estômago direto para os vasos sanguíneos, tá? Daí vai ser distribuído para todas as células do corpo. Mas a maior parte
da absorção acontece no intestino delgado. A anatomia e histologia do estômago. Anatomicamente, o estômago é dividido em 3 partes: a cárdia, o fundo, o corpo e piloro, em 4, né? A cárdia corresponde à transição entre esôfago e estômago. Nessa região existem glândulas secretoras de muco. A porção da cárdia recebe esse nome porque fica muito próximo ao coração, separado dele somente pelo diafragma. O diafragma é tipo uma membrana muscular, né, que divide o nosso corpo em tórax e abdômen. Então, o coração fica bem próximo ao estômago. O fundo e corpo, o fundo corresponde à curvatura superior do estômago, e o corpo situa-se entre o antro pilórico e o fundo, e compreende cerca de 2/3 do volume total do estômago. O fundo e o corpo são responsáveis por secretar o suco gástrico e muco. Então, na parede no tecido epitelial ali do estômago, né? O piloro situa-se na porção inferior do estômago, e o piloro é caracterizado por uma válvula muscular que faz a comunicação entre o estômago e o intestino delgado. Então, aqui a gente tem uma foto, é um desenho esquemático, né? O piloro regula a passagem do bolo alimentar, impedindo que passe prematuramente ao intestino delgado. Então, aqui, né? O relaxamento de sua musculatura permite a passagem do conteúdo estomacal para o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Então, aqui a gente tem o corpo, a cárdia, né? Aqui vem o esôfago. Então, esse faz com que o alimento não tenha um refluxo. O canal pilórico, a parte pilórica aqui, e depois o duodeno. Histologicamente, isso representa em relação aos tecidos, né, que formam o estômago, porque o tecido não é formado por um tecido, o estômago não é formado por um tecido só. A parede do estômago é revestida por epitélio produtor de muco. Epitélio é todo o tecido de revestimento, tá? Então, internamente ao corpo também. A mucosa gástrica é recoberta por uma camada de muco para sua proteção contra as agressões do suco gástrico, que é bastante corrosivo por ser ácido. O epitélio do estômago sofre invaginações denominadas de fossetas gástricas, onde são encontradas as glândulas, né? As glândulas que produzem, então, o suco gástrico. Enquanto isso, a parte muscular do estômago é composta por células musculares lisas. Essa microfotografia aqui também não está muito boa, mas só para vocês terem uma ideia, né? Essa aqui é a parte interna do estômago, né? Foi feito um corte aqui. Então, a gente vê as invaginações. Essas invaginações existem ou estão presentes por conta de aumentar a superfície de absorção, né, dos nutrientes. É que tem os vasos também. Então, esse corte aqui mostra um pouco de como é essa parede estomacal. As funções do estômago. Armazena o alimento após a passagem pelo esôfago, realiza a digestão parcial do alimento com a participação do suco gástrico, né, que contém ácido clorídrico, mas não é o ácido que vai fazer a digestão, né, a pepsina que vai digerir as proteínas. Absorve pequena quantidade de água, transfere o alimento ao duodeno para a continuação do processo digestivo. A regulação da secreção gástrica. A secreção gástrica é regulada por mecanismos nervosos e hormonais. Então, está tudo interligado, né? É o sistema nervoso, aqui nesse caso autônomo,
né, que a gente não comanda ele fazer isso, então ele é chamado de autônomo, e pelos hormônios. Então, o mecanismo nervoso envolve pensamento, visão, paladar ou odor do alimento, e depende da liberação da acetilcolina pelo nervo vago, que determina a liberação do suco gástrico, que é o HCl, né, o ácido clorídrico. O mecanismo hormonal envolve a secreção dos hormônios gastrina, colecistocinina e secretina. A gastrina é produzida pelas células G do epitélio gástrico, da região pilórica, ou seja, o tecido que está em contato ali com os alimentos. Tem ação estimulante sobre a secreção gástrica, e a colecistocinina e a secretina, produzidas e liberadas a partir da mucosa duodenal, apresentam efeito inibitório sobre a secreção gástrica. Então, um age produzindo, o outro age inibindo, né? São antagônicos. A motilidade gástrica é controlada pelo sistema nervoso autônomo e pela ação de hormônios. A enterogastrona, por exemplo, é um hormônio produzido na mucosa duodenal e que inibe os movimentos peristálticos do estômago, aumentando ou diminuindo as contrações gástricas. E ainda temos a passagem do quimo para o intestino delgado, né, onde ele vai passar a se chamar quilo. O alimento pode permanecer no estômago por até 4 horas ou mais. Vai depender do alimento, né? As proteínas já demoram mais tempo para serem digeridas. E vai depender também de organismo para organismo. Nesse período, o bolo alimentar vai sendo alterado, transformando-se em uma massa semilíquida, branco-leitosa, denominada de quimo. À medida que a digestão estomacal vai se completando, uma onda peristáltica forte empurra o quimo contra o piloro, que se relaxa e se contrai alternadamente, permitindo a liberação de pequenas quantidades dessa massa semilíquida para o duodeno. Então, aqui, deixa eu aumentar aqui essa imagem. Novamente, né, as estruturas. Aqui o duodeno, né, vai receber a ação da bile, do suco pancreático, a secretina vai ser liberada, colecistocinina também. Aqui a gastrina vai atuar, né, que é um hormônio produzido ali pelo estômago. Gastrina na corrente sanguínea, está mostrando em C. Estimulação das glândulas gástricas e liberação da enzima. E aí o quimo passa para o duodeno, que é a primeira parte, né, do intestino delgado. Então, o intestino delgado é uma parte do tubo digestório médio situado entre o estômago e o intestino grosso. O tamanho do intestino delgado é de aproximadamente 5 metros de comprimento. E é no intestino delgado que ocorre a maior parte da digestão dos nutrientes, bem como a sua absorção, ou seja, a assimilação das substâncias nutritivas. Então, só para mostrar, aqui a gente tem o intestino grosso, né? E aqui dentro o intestino delgado. E o intestino delgado é dividido em duodeno, jejuno e íleo, que é a última parte. Então, o duodeno é a parte mais larga e mais extensa do intestino delgado. Nele são lançadas as secreções do fígado e do pâncreas. Lembrando que fígado e pâncreas são glândulas anexas ao sistema digestório. Nessa primeira porção do intestino delgado é realizada principalmente a digestão química, com ação conjunta da bile,
do suco pancreático e do suco entérico ou intestinal, atuando sobre o quimo, que é o suco alimentar, que vem do estômago. Ao término do processo digestório, o conjunto de substâncias resultantes forma um líquido viscoso, de cor branca, chamada de quilo. Aí temos ainda o jejum e o ilho, né? Ao longo dessas duas regiões, a digestão continua e grande parte dos nutrientes é absorvida pelo sangue. Então, aqui mostrando novamente as microvilosidades aqui, né? Essas imaginações da membrana que servem para aumentar a zona de absorção ou a membrana, né, que vai absorver os nutrientes. Então, a gente tem que lembrar sempre que a maior parte dos alimentos, elas vão ser absorvidas pelo corpo a partir do intestino delgado. Vai para o sangue daí, né? Aqui, eu queria mostrar só, né, como a morfologia, um pouco assim, né, o estômago está aqui em rosa, essa parte aqui, o fígado. Aqui a gente tem a vesícula biliar, que armazena a bile que é produzida pelo fígado, e temos o pâncreas, que está nessa região aqui. Então, os ductos pancreáticos, né, porque o pâncreas produz o suco pancreático e, de alguma maneira, ele tem que chegar lá no duodeno. Aqui já está a primeira parte do duodeno. As secreções que atuam no intestino delgado. Então, a bile, que é uma secreção do fígado, armazenada na vesícula biliar. Ela é lançada ao duodeno através de um canal e não contém enzimas digestivas, mas os sais biliares que emulsionam as gorduras em partículas microscópicas, funcionando de modo semelhante a um detergente. A ação dos sais biliares facilita o trabalho das enzimas pancreáticas sobre os lipídios. Então, é assim, a bile, ela não faz a quebra das gorduras em glicerol e ácido graxo. Ela apenas diminui de tamanho, né? Como eles falaram, como se fosse um detergente mesmo. Então, se a gente tem uma gordura, ela vai diminuir essa gordura, mas as estruturas vão ficar ali ainda, né? O glicerol ainda não vai se desligar dos ácidos graxos. Isso quem faz daí vai ser a enzima pancreática. E o suco pancreático é produzido pelo pâncreas e liberado ao duodeno através do canal pancreático. Ele contém bicarbonato, que neutraliza a acidez do quimo gástrico. Possui pH entre 7,8 e 8,2, quer dizer, um meio bem mais alcalino do que no estômago, né? Que é o valor ideal para a atuação das enzimas digestivas presentes nesse grupo. Então, uma das enzimas de bastante importância é a tripsina, que atua nesse pH entre 7,8 e 8,2. A origem dela no pâncreas, o substrato vai transformar as proteínas em peptídeos, ou seja, em pedacinhos menores, ainda não em aminoácidos. Aí temos a quimiotripsina, também age sobre proteínas e também vai ter o produto como os peptídeos. O peptídeo poderia ser uma proteína, vamos supor, a gente tem uma proteína com 100 aminoácidos. Esses peptídeos vão ser proteínas com 10 aminoácidos. Depois, né, eles vão ser digeridos ou vão ser quebrados em aminoácidos. Aí outra enzima, a carboxipeptidase, ela vai agir sobre os aminoácidos terminal da extremidade carboxilo. Quer dizer, vão formar peptídeos e aminoácidos, tá? Então, ela vai fazer a quebra desses restos que sobraram em aminoácidos.
as lipases. Lipases são as que agem sobre os lipídios, né? Ou seja, sobre as gorduras. Então, ela vai agir sobre os triglicerídeos, né? Que já foram emulsionados pelos sais da bile, pela bile. Aqui sim, ó, eles vão, as gorduras, os lipídios, né, vão ser transformados em ácidos graxos e glicerol. São moléculas bem menores. As ribonucleases vão agir sobre os nucleotídeos do RNA e vão dividir, cada nucleotídeo é formado por pentoses, bases nitrogenadas e um grupamento fosfato, né? Então, vai ser digerido em pentose e bases nitrogenadas. E a desoxirribonuclease vai agir sobre os nucleotídeos do DNA. Então, vai transformar em pentose e bases nitrogenadas também. O princípio do RNA e DNA é muito parecido, né? A morfologia. Claro, tem muitas coisas que mudam, mas assim, os subprodutos de um nucleotídeo é uma pentose e base nitrogenada. Essas bases vão mudar um pouco no RNA e no DNA. Interrompendo o compartilhamento e encerrando a gravação.